O Liberdade de Opinião vai agora a Brasília para conversar, ouvir as opiniões do jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, boa quarta-feira, hein? Olá, Colombo. Vamos à nossa conversa de hoje. Vamos lá. Nosso primeiro tema é o seguinte, Alexandre. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou ontem o plano sanitário para as eleições municipais deste ano, aqui que foram prorrogadas por causa da pandemia de outubro para novembro. Algumas medidas que nós destacamos aqui como mais relevantes. Por exemplo, os eleitores e os mesários terão de ficar a pelo menos 1 metro de distância. Sendo assim, o eleitor não vai poder ir até o mesário para mostrar o documento, ele vai ter de esticar o braço para mostrar que se trata dele mesmo, que é ele quem está ali, né? E não votando por outro. Não haverá biometria, o uso de máscara será obrigatório na sessão eleitoral, onde também haverá álcool gel para antes e depois da votação. Como o documento de identificação vai ser mostrado à distância, né? O cuidado contra uma eventual fraude vai ter de ser maior e esse cuidado, quem vai explicar para a gente agora é o ministro Barroso. O documento é exibido. Se o mesário tiver alguma dúvida, essa também é uma especificação do plano, ele pede ao eleitor que dê 2 passos atrás e abaixe a máscara para a conferência visual. E se houver muita dúvida, ele pode perguntar a data do nascimento. E aí você confere no terminal. Portanto, nós temos mecanismos de segurança e de confirmação. Alexandre, como é que você avalia esse plano sanitário de segurança apresentado pelo ministro Barroso para as eleições agora de novembro? É um plano sanitário. Acho que de segurança não. Porque o sujeito... O dedo que aperta a tecla do voto não é o mesmo dedo que iria para a biometria? Por que não tem biometria de um sujeito mascarado que chega lá? Então, acho que eu fico temeroso nessa questão de segurança, já que todas as novas medidas eletrônicas, digitais vieram para dar segurança, parece que estão sendo abandonadas. Segurança sanitária, relativa também, porque para eu entrar no supermercado ou entrar no shopping center, o sujeito mede a minha temperatura, para saber se eu posso entrar. Se eu tiver além de 37, eu sou suspeito. Agora, na sessão eleitoral, parece que não. 2 passos atrás e baixa a máscara. Tá meio estranho, tá meio estranho. E se uma pessoa dissesse, um eleitor disser, eu estou sem máscara e não vou botar máscara, e aí ele vai ser impedido de votar? Acho que não. Então, vale o bom senso, todo mundo se cuidando, todo mundo um desconfiando do outro, né, como pregaram na nossa cabeça, e vamos votar, vamos votar. Agora, a grande pergunta disso tudo. O que fazemos nós, os eleitores, para nos imunizarmos dessas pessoas que contaminam o Estado brasileiro usando o nosso voto? Essa é a grande pergunta que nós, eleitores, temos que fazer antes de votar e na hora de votar. Como nos vacinarmos dessa gente? Como nos vacinarmos de listas de partidos políticos que nos dão a oportunidade de escolher entre o ruim e o menos ruim? Assim não dá. Tem que escolher melhor os candidatos. É bom a gente falar nisso em véspera de eleição. E essa eleição é a eleição que mais aproxima o eleitor, a eleição municipal. É, na verdade, uma eleição de sistema distrital de votação, onde está ali, é corpo a corpo. O sujeito, para ser vereador, ele tem que enfrentar o corpo a corpo da população. E o prefeito em municípios menores, idem. Ele tem que sair da cidade sede, tem que ir lá visitar todos os distritos do município e tem que ter contato com o eleitor. Esse é o grande momento da democracia, que não deve se limitar só a uma eleição. Deve ser mantido, graças às redes sociais,
mantido contato ali, cobrando do nosso mandatário. O mandante tem todo o direito, esse que deu o mandato para a pessoa e que sustenta a pessoa no serviço público com seus impostos, tem todo o direito de acompanhar de perto, de fiscalizar e de cobrar. Agora, vai ser, Alexandre, na sua opinião, uma eleição com um resultado muito diferente de uma eleição, se nós não tivéssemos passando por esse período aqui de pandemia? Primeiro, a eleição foi adiada em um mês, não é? Há restrições. A gente não sabe se até lá haverá, né? Mas nas cidades pequenas, por exemplo, né? Em que não há propaganda de rádio, televisão, tem de ser no corpo a corpo, como você lembrou mesmo, né? E muitas vezes há restrição para alguns candidatos poderem visitar os mais idosos, determinados ambientes. O foco das pessoas, por exemplo, em São Paulo, ainda está muito distante da eleição. Eu cito São Paulo por ser a maior cidade do país, muito distante ainda da eleição, mal sabem quem serão os candidatos, né? Em um outro período, acho que a população já estaria um pouco mais antenada nesse assunto, né? E o tema tende a ser só pandemia, né? Ou 90%, a forma como o prefeito combateu, deixou de combater a pandemia, o que fez de certo, o que foi de errado. Como é que você prevê essa campanha, Alexandre? Eu acho que as pessoas já estão cansadas da pandemia e estão interessadas, de alguma forma, pela eleição municipal, porque vão cobrar dos prefeitos a sua boa ou má atuação, né? Vão recompensar os prefeitos que tiveram sensatez no trato dessa neurose coletiva, né? Ou vão punir aqueles que restringiram liberdades, que prejudicaram as pessoas, que provocaram desemprego, né, que não tiveram bons resultados na defesa da vida e da saúde. Acho que é muito bom até que essa eleição esteja assim na reta final de um período de teste, né, da capacidade administrativa dos senhores prefeitos municipais, senhores e senhoras prefeitos municipais. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com médicos para falar sobre possíveis tratamentos da Covid-19 e, em determinado momento, ele voltou a defender a não obrigatoriedade da vacinação contra a Covid quando houver uma vacina eficaz para a doença. Por outro lado, o governador de São Paulo, João Dória, nos deu uma entrevista exclusiva à CNN e ele criticou as pessoas que não queiram aderir à vacinação também, evidentemente, quando a vacina estiver disponível. E nós separamos aqui, para ilustrar o seu comentário, Alexandre, um trecho da fala de cada um deles. Vamos lá. Você não pode injetar qualquer coisa nas pessoas e muito menos obrigar. Eu falei outro dia, ninguém vai ser obrigado a tomar vacina, o mundo caiu na minha cabeça. A vacina é uma coisa que, no meu entender, você faz a campanha e busca uma solução, não pode amarrar o cara para vacinar ele. Eu acho que não pode ser assim, vocês concordam. Uma pessoa não vacinada é uma pessoa que pode ser contaminada. Se ela for contaminada, ela pode contaminar outras pessoas. Nós estamos diante de um quadro terrível, da pior pandemia dos últimos 100 anos, no Brasil e no mundo. Não é razoável que, diante dessa situação, uma pessoa possa fazer a sua opção para não se proteger e não proteger a sua vida. Eu não consigo compreender o direito à morte, eu consigo compreender o direito à vida. Bom, a discussão sobre vacina, não vacina, é obrigatório, não é obrigatório, trata de questões de direito individual ou de direito coletivo. Depois de uma autoridade sanitária validar e recomendar a imunização da população, essa autoridade recomendar a vacina, o que é que deve prevalecer na sua opinião, Alexandre? Pois é, deve prevalecer o livrinho, né? E o livrinho diz o seguinte, lá no artigo 5º dos Direitos e Garantias Individuais, já na linha 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, se fizerem uma lei obrigando a vacina é obrigatória. Se não fizer uma lei obrigando a vacina é facultativa. Vai a sensatez, a confiança de cada um, né? E nós estamos discutindo agora, estamos no dia 10, né, de dezembro, de setembro, 9 de setembro,
estamos discutindo um assunto que a gente não sabe quando virá a vacina. Agora mesmo, né, ontem, o ministro Pazuello disse para uma menina que a partir de janeiro nós teríamos 100 milhões de doses da vacina Oxford, né, da AstraZeneca, num convênio com a Fundação Oswaldo Cruz. Mas depois, em 5 mil testes, teve um caso em que o pessoal desconfiou e suspendeu a aplicação do teste. Né? O sujeito parece que teve uma outra doença lá, então tem que investigar, embora seja 1 em 5 mil. Né? As outras vacinas aí, a chinesa, a russa, etc. Né? Mas virão no ano que vem, a gente não sabe quando. Enquanto isso, a gente tem que usar a prevenção, a profilaxia que a gente tem disponível. Né? O sol, a vitamina D, né? O zinco e a ivermectina, que é um antivirótico, né? Natural, que lá na África fez cair a incidência da Covid, né? Porque há um uso natural, né? Para a prevenção de doenças regionais. Bom, mas aí nessa discussão toda, né, já houve a revolta da vacina, 1904, quando Pereira Passos era prefeito do Rio de Janeiro e adotou uma série de medidas sanitárias e pôs lá o Oswaldo Cruz na cabeça da campanha de vacinação contra a varíola. Né? E o povo se revoltou, né, achando que não podia. E nós discutimos o dia inteiro em São Paulo. Vocês discutem o dia inteiro se pode ou não pode tirar o sujeito que usa crack da praça, da rua. O direito individual dele de ficar ali. Não pode internar. Não, o sujeito é maior de idade, não pode ser internado à força, embora ele precise ser internado por uso de drogas, alguma coisa assim. Então é uma discussão interminável, a menos que se faça a lei. Então, fazendo a lei, está aqui, enquadra na Constituição. Vamos falar um pouquinho de alimentos, Alexandre, porque o preço do arroz disparou nos mercados brasileiros nas últimas semanas. Um pacote de 5 quilos, que custava em média R$15, né, dependendo da região, do supermercado, pode chegar a R$40 agora. Então, de 15 para 40 num espaço de tempo relativamente curto. E ontem a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também falou com a CNN e nos explicou o que pretende fazer para tentar trazer um pouco mais do produto para as nossas prateleiras e, consequentemente, reduzir o preço. Hoje nós temos alguns produtos agrícolas que os preços estão majorados e, para isso, o governo, no caso específico do arroz, ele vai abrir, ele encaminha, o Ministério da Agricultura está encaminhando para o GSEX um pedido para que possa abaixar a alíquota de importação, erga omnes, de qualquer país, para que a gente possa ter aí a entrada de 400 mil toneladas de arroz até o dia 31 de dezembro de 2020. Com isso, o mercado vai se equilibrar e a gente afasta o risco de um possível desabastecimento. Alexandre, os produtores dizem o seguinte: faz muito tempo que o preço do arroz estava muito baixo, agora aumentou e eles querem ganhar dinheiro. O dólar está mais alto, o que também permite que eles ganhem mais do que estavam ganhando com exportação. A nossa safra foi muito boa, né? Mas ela foi destinada majoritariamente para exportação, como já tinha acontecido em outros períodos aqui com a carne recentemente, quando houve um problema sanitário na China também, não é? Os supermercados dizem o seguinte: olha, não somos nós que estamos abusando do preço, a nossa margem de lucro continua a mesma. Como ficou mais caro o produto, nós temos de repassar o valor para o consumidor também. Então, todo mundo aí tem a sua razão e o consumidor é quem paga mais pelo arroz, de 15 para 40 reais. Hoje, em Brasília, o governo vai fazer uma série de reuniões para tratar do assunto, sem interferência indevida. O presidente já disse que não vai ter tabelamento, nada disso, né? Quais as alternativas existentes, Alexandre? Colombo, primeiro eu vou fazer uma ressalva, né, das minhas posições, porque eu nasci na capital do arroz, Cachoeira do Sul. Foi onde eu vi pela primeira vez um presidente da República, junto com o vice-presidente, o JK, junto com o João Goulart, indo para a Festa Nacional do Arroz.
né? Hoje não é mais a capital do arroz, porque Goiás está produzindo muito arroz, etc. O arroz do sequeiro, como a gente diz, lá é arroz irrigado, né? Então, eu nasci no meio do arroz, né? Pulando sobre montanhas de casca de arroz, vendo passar os caminhões carregados de arroz indo para o trem para abastecer São Paulo de arroz, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? Então, você falou, Colombo, que os arrozeiros, os risicultores ou os orizicultores querem ganhar dinheiro. Não, eles querem pagar as dívidas que ficaram para trás de todo o período de vacas magras, né? Ou de quebra na colheita do arroz. Porque eles olham para o céu, seja o que Deus quiser, e às vezes Deus não manda a água necessária. Às vezes dá uma seca danada, como deu nos últimos tempos, e não dá nada. E o preço do diesel era caro, está mais barato agora. Mas tem que pagar o adubo, né, que é importado, né, tem que pagar os defensivos importados, né. O dólar subiu, tudo bem, mas está cheio de insumo que é importado, vem mais caro, né. Então, chegou o momento de pagar as dívidas, de pagar o que ficou para trás, de refazer o maquinário que já está antiquado, já ficou para trás, porque os tempos eram muito ruins. Chegaram ao cúmulo, em Rosário do Sul, de parar o trânsito dos argentinos que iam para Santa Catarina como forma de protesto, né, de desespero. Então eu ouvi o Sidney dizendo que falou com o pessoal do supermercado que não pode ceder nada. Gente, não brinquem com os nossos neurônios. Vocês, supermercadistas, foram a única atividade que se manteve ativa esse tempo todo no setor de serviços, no comércio. Vocês continuaram vendendo normalmente durante todo esse tempo porque as pessoas têm que comer, né? Então, vocês podem, sim. Vocês tiveram um privilégio em relação ao resto do país. E aquela história, é o preço também do Fica em Casa. O Fica em Casa deixou muito motorista de caminhão em casa, que cresceu o valor do frete, cresceu o custo do transporte, né? Cresceu tudo. O pessoal que fabrica, que produz material de construção também, os empregados ficaram em casa, ficaram menos trabalhando, a produção ficou menor, ficou mais cara, portanto. É lei de oferta e demanda, né? E por falar em demanda, o Sidney falou de vamos comer batata no lugar do arroz. Olha, eu comi arroz ontem, integral, porque reabriu o restaurante de comida aquilo onde eu almoço, né? Mas aqui em casa faz 3 ou 4 dias que eu não como arroz. Tem macarrão, tem legumes, né? Então, se o arroz está muito caro, essa é uma questão de demanda. Vamos baixar um pouco a demanda do arroz, que o preço baixa também, né? Além de tudo, estão sendo adotadas medidas aí, olha, vamos importar arroz se está faltando, né? Agora, não convém nenhuma outra medida. Tabelamento não, o presidente já disse isso, né? Mas o governo pode aí dar uma mexida nos impostos de importação, né? Para resolver isso. E para não assustar as pessoas, eu que vivi inflação de 5.000% ao ano, a inflação desse ano vai continuar pequenininha, né? As previsões são de inflação de menos de 2%. Isso é um ajuste, né? É o preço do Fica em Casa, né? É o preço de parar a economia. Isso tem um custo. Não é algo que depois nós vamos receber a compensação de Marte, ou de Taiwan, ou da China, ou dos céus. Não, né? Nós vamos pagar esse preço. E o agro não parou. Por isso que o preço não. Por isso que a gente está comendo. Porque o agro trabalhou, o agro não aceitou o Fica em Casa, foi para baixo do sol, foi para cima da terra, foi para a poeira, né? Foi semear suor. Porque o agro não parou, os preços dos alimentos subiram, mas não subiram tanto quanto subiriam se o agro tivesse parado. Valeu, Alexandre. Alexandre Garcia, aqui no Liberdade de Opinião. Nós voltamos a conversar amanhã. Combinado, Alexandre? Até amanhã.